O outro efeito é que nós, os leitores, nós também conhecemos a Deus. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Versículo 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Interessante aí essa palavra conhecer. Conhecer. Conhecer a Deus. E Jesus, a palavra do Senhor nos fala que Jesus Cristo é a revelação de Deus, é a revelação do próprio Deus. Então nós conhecemos a Deus através da revelação de Jesus. E a palavra aqui é bem clara: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Vou pegar aqui a palavra de Zé. O amor de Deus, o amor demonstrado por Deus pelas nossas vidas. E nós, quando nós colocamos aqui essa palavra, conhecemos, nós experimentamos esse amor de Deus para com as nossas vidas. E quando nós experimentamos o amor de Deus nas nossas vidas, nós devolvemos a Ele com obediência. Aqui fala a palavra, se conhecemos, conhecer é experimentar, é ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus. E o que vai revelar que eu conheço a Deus é se eu obedeço aos seus mandamentos. Se eu obedeço aos mandamentos de Deus, isso vai me caracterizar, vai revelar que eu verdadeiramente conheço a Deus, porque eu tenho intimidade com Ele. O conhecimento de Deus é revelado através de Jesus Cristo. E conhecê-lo é experimentar o amor de Jesus e devolver esse amor em obediência. É uma relação de amor. Obedecemos porque queremos, porque amamos ao Pai. Alguém pode abrir aí em João, capítulo 14, versículo 15? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso. É a relação do amor para com o nosso Deus. Nós obedecemos, nós podemos obedecer a alguém se nós queremos obedecer a essa pessoa, se nós somos obrigados a obedecer a essa pessoa. Agora, como a palavra nos fala, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecemos, temos intimidade com Deus. Nós nos relacionamos com Deus, temos comunhão com Ele. Então, eu obedeço a Deus porque eu amo, porque eu quero obedecer. Eu quero obedecer ao Senhor. Primeiro porque Ele me amou. E eu experimentei desse amor. Se eu experimentei desse amor de Deus, eu amo a Deus e eu quero obedecer. E isso vai revelar, minha obediência a Deus, vai revelar que eu o conheço, que eu tenho conhecimento do meu Senhor, que eu tenho experiências com Deus, tenho intimidade com Ele. Eu sou íntima de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Olha que coisa maravilhosa. E a palavra aqui é bem clara, irmãos. Se obedecemos aos seus mandamentos. Se nós somos obedientes a Ele. E nós obedecemos porque nós sabemos que Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. Vou colocar um exemplo aqui de um pai com um filho. O pai coloca lá as suas regras para o filho. E o filho, aquele que ama seu pai, aquele que conhece o seu pai, ele sabendo do propósito do pai, por que o meu pai está colocando essas regras, por que o meu pai está falando para eu fazer dessa forma, para eu agir desse jeito, ele vai meditar, porque o meu pai me ama, ele quer o meu bem, então eu também vou obedecê-lo, eu vou obedecê-lo, vou devolver esse amor do meu pai em forma de obediência. Eu estou demonstrando que eu o conheço, eu obedeço porque eu o conheço. E esse conhecer me revela que Ele me ama. Então por isso que eu obedeço. Há esse paralelo. Ele me ama, eu o obedeço. Eu o amo, eu obedeço. Isso tudo porque eu o conheço. Tenho intimidade com Ele, tenho um relacionamento íntimo com Ele. O amor de Deus na vida do cristão. Versículo 5. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Mas se alguém obedece à sua palavra, se eu obedeço,
eu já sei que eu o conheço. Né? Eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com o Senhor. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, nessa pessoa, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Aperfeiçoado, melhorado a cada dia, né? A santidade, né? Nós estamos nos santificando, nós estamos querendo estar mais perto de Deus, querendo obedecer mais ao Senhor, querendo ter mais intimidade, conhecê-lo mais, e assim o nosso amor para com Ele está sendo aperfeiçoado, está sendo melhorado a cada dia. Então é uma progressão e não uma regressão. Né? Nós estamos progredindo, nós estamos crescendo, nos desenvolvendo nesse amor para com Deus, demonstrando esse amor para com o nosso Deus. Nos torna semelhantes a Cristo. O versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ó, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E o finalzinho do versículo 5 fala assim: dessa forma sabemos que estamos nele. Né? Vou ler o versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nós estamos melhorando, crescendo. Dessa forma sabemos que estamos nele. Né? O nosso amor está sendo aperfeiçoado. Nós estamos nele, no Senhor, no nosso Deus. Aquele que afirma que permanece nele, em Deus, deve andar como ele andou. Né? Se nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. E a palavra nos convida para isso. Para nós andarmos como Ele andou. Para nós nos assemelharmos a Ele. Jesus é o nosso exemplo. É o exemplo vivo, é o exemplo de caráter. Nosso exemplo de vida. Então, se nós devemos olhar alguém como padrão, como exemplo de vida, devemos olhar para Cristo, para o nosso Senhor Jesus. Cristo é o nosso exemplo de caráter cristão. Devemos segui-lo fielmente, vivenciando suas qualidades, tais como humildade, submissão a Deus, amor ao próximo, dentre outras. E dessa forma sabemos que estamos nele. Jesus, é só ver os exemplos de Jesus, como Jesus se relacionava com Deus. Né? Só o fato de ele vir aqui na terra para salvar as nossas vidas foi submissão, obediência a Deus. Então devemos fazer a mesma coisa, obedecer ao Senhor. Né? A sua humildade, ele se humilhou, a palavra nos fala que ele se humilhou. Devemos também ser humildes. O seu relacionamento com as pessoas. Como é que Cristo se relacionava com as pessoas? Será que ele demonstrava amor ou ódio? Hein, Lília? Com certeza amor. E como é que esse amor se expressava? Hein, Lília? De forma linda e maravilhosa. Jesus, quando via alguém doente, ele curava. Né? Ele curava essa pessoa. Quando as pessoas estavam famintas, ele saciava a sua fome. As pessoas endemoniadas, ele libertava essas pessoas. Ele descia o cajado. É como o João aqui também está descendo o cajado. Não passou a mão na cabeça. Não é para pecar não, viu, irmãos? Não é para pecar. É um cajado do João. Jesus também. Né? Tem uma forma que... Tem um texto que ele... Eu não lembro o texto agora. Mas ele fala... Ele está explicando, está falando com as pessoas, com a multidão e os discípulos ali sempre perto, né? A multidão sai porque aquela palavra foi muito dura. Aí ele fala, e vocês também não querem acompanhá-los? Né? E então Jesus é o nosso verdadeiro exemplo. Se a gente poderia colocar uma palavra para Jesus, amor. Amor. Jesus, ele demonstrava amor. E o mais importante disso tudo
não era exatamente curar as feridas da alma, libertar, né? Mas sim salvar essas pessoas. Muitas vezes quando ele ia curar as pessoas, ele falava: seus pecados estão perdoados, a sua fé te salvou. Isso era o mais importante. Isso nos chama também a atenção. Olha, nos torna semelhantes a Cristo, devemos andar como ele andou. Então já pega um gancho aí de missões. Jesus, ele fazia missões e fazia muito bem. Então é um exemplo para as nossas vidas. Nós devemos também fazer missões, levar a palavra do Senhor, testemunhar do amor de Cristo nas nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas palavras, principalmente com os nossos atos, demonstrar que nós somos de Jesus, que nós temos a Cristo. O outro efeito, que essa pessoa cultiva a fraternidade. Quem ama seu irmão permanece na luz. Do versículo 7 ao versículo 10. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que eles escrevem é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. João, ele está falando agora, né, nesse momento ele especifica qual é o mandamento que ele quer se referir. É do amor, em relação ao amor. No versículo 7 ele fala que esse mandamento eles já conheciam. Eles já tinham conhecimento desse mandamento, o antigo mandamento. Está lá em Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele já conhecia, já tinha conhecimento desse mandamento. No versículo 8 ele fala do novo mandamento. Em João, no capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: ame uns aos outros como eu vos amei. O padrão aqui é Jesus, o próprio Cristo. Ele vai falar, ele está falando dos mandamentos de Cristo, né? Quem obedece a esses mandamentos de Cristo, quem obedece, tem esses efeitos na sua vida. Nós já vimos, né? Conhece a Deus, já vencer o pecado, são esses efeitos. E agora ele vai especificar qual é esse mandamento, de amar ao seu próximo. Aí ele fala, vocês já conhecem esse mandamento. Esse mandamento vocês já conhecem, é para amar o próximo, como vocês se amam, como vocês amam a si mesmo. Agora um novo mandamento lhes dou. Isso ele vai pegar do próprio Jesus, lá no livro que ele escreveu também, João, no capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu vos amei. O padrão agora é diferente. Antigamente era para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar como nós nos amamos. Agora o amor, ele é diferente, o padrão é diferente. É Jesus. E o amor de Jesus é incondicional, né? Não tem, eu vou amar fulano se. Não, se ele me amar. Será que Jesus olha pra gente e vê dessa forma? Eu vou amar Lói se Lói me amar. De maneira nenhuma. Ele ama, mesmo se Lói não amar. E o padrão agora é bem mais excelente. É o padrão de Cristo. Devemos amar como Cristo nos amou.